fazem é uma discussão política que eu respeitarei. Se quiserem fazer no plenário, eu posso até ter minha posição contrária, mas faremos no ambiente próprio que é o parlamento. Mas a descriminalização por decisão judicial, que resolve um problema de demanda, mas não resolve um problema da oferta, porque a oferta continua sendo ilícita por um traficante de drogas, é realmente uma distorção. De fato, a descriminalização não pode se dar por uma decisão judicial à míngua de um programa de saúde pública que discipline a comercialização de algo que se tenha por descriminalizar, que então pode amadurecer essa questão. Eu parto da premissa de que, fazendo mal ou não fazendo mal, fazendo mais mal ou menos mal, é uma substância compreendida como ilícita, assim como outras tantas compreendidas como ilícitas. E essas substâncias ilícitas, assim definidas pela ANVISA... Olha o que ele disse em uma posição antigamente. Nós resgatamos esse vídeo, vejam. Se um indivíduo, na solidão das suas noites, beber até cair desmaiado na cama, isso pode parecer ruim, mas não é ilícito. Se ele fumar meia carteira de cigarros entre o jantar e a hora de ir dormir, isso certamente parece ruim, mas não é ilícito. Pois digo eu, o mesmo deve valer se ele, em vez de cigarro, fumar um baseado entre o jantar. O senador Rodrigo Pacheco, o presidente da casa, aonde ele não deixou os senadores falarem. Esta é a função do senador, parlamentar, falar, nos representar. É lógico, né? E tudo isso porque estava lá o excelentíssimo e ilustríssimo Gilmar Mendes. E com certeza Rodrigo Pacheco ficou com medo do que os senadores da oposição iriam dizer sobre o que está acontecendo no nosso judiciário brasileiro. E ele tentou se consertar, dizendo isso. E esclarecer e reafirmar o meu mais absoluto compromisso de respeito com todos os senadores, de oposição ou de governo. Na verdade, em se tratando de uma sessão especial, há uma regra de oradores previamente estabelecidos. Infelizmente, eu não podia dar a palavra aos nossos 80 colegas senadores sob pena de desnaturar a essência do que era uma solenidade e não uma sessão de debates. Então, só por essa razão, eu que sempre respeitei a oposição em todos os momentos, seja a oposição anterior, seja esta oposição, jamais limitaria a fala da oposição ou de qualquer senador numa sessão própria de debates. Mas não era o caso de uma solenidade comemorativa dos 200 anos. Então fica esse esclarecimento e meu apreço aos meus colegas senadores de governo e de oposição. Com a palavra para... Senhor presidente, antes de questionar a Vossa Excelência, eu gostaria de registrar a presença aqui do deputado Pastor Isidoro. Está aqui do meu lado direito. Quero chamar a atenção do ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, que está aqui do meu lado direito. Jesus Cidência, né, Isidoro? O pastor Isidoro tem uma instituição de recuperação de drogados. Aprove Deus que ele estivesse hoje aqui, lá na Bahia. Ele não é bolsonarista, como alguns dizem que isso é pauta de bolsonarismo, pauta de vida. O Jacques Wagner, como governador da Bahia, e esse testemunho eu tenho que dar, sempre o apoiou. Por que apoiou? Se alguns ideológicos são a favor e criam narrativas, o Jacques Wagner é um senador de esquerda, é líder de governo. Foi governador 2 vezes. É de esquerda. Não, senador Magno Malta, eu na verdade pedi a parte, não mesmo para discutir a PEC, mas que Vossa Excelência me perguntou por que eu apoio, e realmente apoio com muito gosto, muito orgulho, a Fundação Doutor Jesus, que é responsabilidade do deputado federal Sargento Isidoro, que faz um trabalho que eu acho fenomenal. Realmente eu conheci o trabalho, minha esposa Fátima conheceu o trabalho. Eu estava dizendo aqui para o senador... Fica aí atrás dele aí, Isidoro, para a Bíblia ficar aí perto da cabeça dele. Vossa Excelência sabe que minha Bíblia é em rolos, é o Velho Testamento. Judeu. Mas
é fenomenal, presidente. Já teve lá várias pessoas de governo federal, de governo estadual. Tivemos que enfrentar muita incompreensão no começo, que havia muita resistência do Conselho de Psiquiatria, etc. Hoje é um convênio forte do Estado da Bahia, é um dinheiro investido, mas se faz um trabalho de realmente recuperação. Tem piscina no local. Eu queria só dizer o seguinte, presidente, não é uma prisão, não tem cerca. A instituição é na beira da BR-324, que é que vem de Feira para Salvador, e ninguém está lá obrigado, porque, na verdade, você não tem uma cerca. Então, só para parabenizar o deputado federal pelo trabalho e a lembrança do senador Magno Malta. Ele também diz, eu nunca sei se ele está brincando, o deputado federal Sargento Isidoro diz sempre que é ex-drogado. Eu não sei se ele fala isso para mostrar que é possível se recuperar, se realmente foi. Mas só queria registrar, mora, presidente, dentro da instituição, ao lado de 1.480 pessoas em recuperação. Ele vive com a família dele no mesmo local que ele trata as pessoas. Tem piscina, tem uma escola técnica, foi crescendo com o tempo. E eu me orgulho muito de tê-lo apoiado, porque quem faz o bem não precisa olhar quem e nem de onde vem, precisa contribuir para melhorar. Sem entrar na discussão do mérito, eu acho que a posição do presidente Rodrigo Pacheco foi muito clara, o motivo pelo qual trouxe, e só para dizer que merece. General Ramos, que era secretário de governo do governo anterior, foi fazer uma visita lá. Estou convidando aqui o senador Jorge Seif, que eu acho que merece conhecer. Não é um estilo tradicional, mas é um estilo que realmente faz um trabalho maravilhoso. Senador Magno Malta, me permite apenas um complemento. Eu recebi diversas mensagens sobre uma matéria do jornal O Globo, que diz sobre o aumento do risco de infarto e derrame pelo uso da maconha, conforme a Sociedade Americana do Coração, acho que dos Estados Unidos, a Sociedade Americana do Coração. E, na verdade, hora nenhuma de minha parte, eu entrei no mérito dessa questão sobre fazer mal ou não fazer mal. Acho até que tem muitas pessoas que defendem e sustentam, por exemplo, que o cigarro comum faz mais mal do que a maconha, que a bebida alcoólica faz mais mal que a maconha. Tudo isso eu respeito esses argumentos. Eu acho que isso é uma questão de cientistas discutirem no âmbito do parlamento. Pois bem, vocês sabem quem que defende isso? Vocês vão ficar chocados com esse vídeo. É ele. Ele mesmo, o presidente do STF. Barroso. Olha o que ele disse. Olha o que ele disse em uma posição antigamente. Nós resgatamos esse vídeo. Vejam. Se um indivíduo, na solidão das suas noites, beber até cair desmaiado na cama, isso pode parecer ruim, mas não é ilícito. Se ele fumar meia carteira de cigarros entre o jantar e a hora de ir dormir, isso certamente parece ruim, mas não é ilícito. Pois digo eu, o mesmo deve valer se ele, em vez de cigarro, fumar um baseado entre o jantar. Eu faço uma pergunta a Vossa Excelência. Essa PEC é de autoria de Vossa Excelência. Onde Vossa Excelência arrumou o fundamento para isso? Pode me apartear, presidente? Fosse mão santa sentada aí, aparteava. Senador Magno Malta, eu já expus diversas vezes em sessões do Senado as razões de ser dessa proposta de emenda à Constituição. Eu precisaria do mesmo tempo de Vossa Excelência, eu gostaria 10 minutos, que Vossa Excelência para poder falar, inclusive, na última sessão. A ampassant, que Vossa Excelência participasse. A minha provocação é exatamente porque Vossa Excelência tem os fundamentos jurídicos e isso Vossa Excelência não precisa mais de um minuto pelo conhecimento que tem. Perfeito, senador Magno Malta. A proposta de emenda à Constituição é para poder estabelecer uma diretriz constitucional em relação ao tratamento da política antidrogas do Brasil, seja em relação ao tráfico de substância estupefaciente, que é um crime equiparado hediondo, seja ao porte de substância estupefaciente para consumo.
nós fizemos uma opção política de uma legislação que prevê como crime grave o tráfico de drogas e como um crime menor, sem previsão de pena de prisão, o porte de substância entorpecente para consumo próprio. Há uma política também da administração pública do Brasil de considerar a maconha uma substância ilícita entorpecente. E a lei vem, então, complementar a definição do que se deve considerar como tráfico e uso o porte dessas substâncias. Então, a razão de ser da proposta de emenda à Constituição é poder colocar na Constituição que a lei considerará crime o porte e a posse de substância entorpecente ilícita, e será ilícita enquanto a administração pública do Brasil entender que a maconha é ilícita, definindo que para o tráfico de drogas a pena deve ser uma pena corporal, uma pena de prisão, como é na lei antidrogas, e no caso de porte para uso é vedada a prisão, mas sim haver as penas restritivas de direitos, de prestação de serviço à comunidade, frequência a cursos que indiquem o risco das drogas e advertência. Essa é uma posição política do Senado para poder definir que essa guerra contra as drogas envolve não só uma guerra contra o tráfico de drogas no que se organiza as organizações e associações criminosas do Brasil, mas também uma consequência jurídica que era para aqueles que portam as drogas vindas de traficantes de drogas, ou seja, uma consequência que não é prisão, mas é uma consequência jurídica de, no mínimo, uma advertência de que aquilo faz mal para a saúde e aquilo é uma substância ilícita reconhecida pela administração pública do Brasil. Então é uma lógica muito simples, não é uma confrontação, não é nada que seja um retrocesso, absolutamente. Acho até que é constitucionalizar a proibição de prisão de quem seja dependente. Inclusive, nós temos que olhar com esse viés, não é? Então, a razão de ser da proposta de emenda à Constituição é essa, e nós estamos discutindo muito amplamente justamente para permitir que os debates sejam feitos e possa haver o devido amadurecimento. Uso em locais públicos, em restaurantes, em shopping centers, em festas, em espaços dos mais variados, e ao se estimular isso, ter a perplexidade da conclusão de que o Estado não se organizou para isso e a aquisição da mercadoria continua a vir de organizações criminosas que financiam corrupção, homicídio, tráfico de armas, corrupção de menores. Então, me parece que é uma lógica muito óbvia que impõe reconhecer que essa competência é do Congresso e não é do Poder Judiciário. É basicamente isso, não é nenhum tipo de confrontação, apenas algo que considero muito lúcido, ponderado, como eu costumo ser nas iniciativas que tenho, nas decisões que tomo. Não é para agradar um lado ou desagradar outro lado, absolutamente. É apenas uma ponderação para o país, de que há competência legislativa e há, obviamente, um mérito a ser discutido dentro da Casa Legislativa, nessa natureza ou nessa questão de descriminalização, que não é definitivamente reservado ao Poder Judiciário. Sem Jesus, nada tem nesse mundo. Portanto, o senador tem toda a razão. O que vocês acharam desse debate? Um debate esclarecedor para nós, o povo brasileiro. Líder do governo, o senador Rodrigo Pacheco, Magno Malta, Jorge Seife, mostrando a verdade para o Brasil. E que sim, tem que ser feito no legislativo e não no judiciário, com uma canetada só. E vocês viram o vídeo bombástico dele? O presidente do STF, Barroso, é ou não é de tirar o fôlego? Bom, este foi o vídeo de agora. Espero que